Amados de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntinhos, unidos, reunidos, com o propósito de adorarmos ao nosso Deus, através da sua palavra, através dos louvores, porque nós temos um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Nós temos um Deus que é santo, que é bendito, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nós temos meditado a respeito dessa sequência de estudos, onde você tem participado com cada um de nós, onde estudamos tendo uma visão do que era Deus, quem é Deus, depois quem é o homem. E hoje nós estaremos estudando um tema onde meditaremos a respeito da comunhão de Deus com este homem que Ele criou, para o louvor da sua glória. Então, qual o objetivo, qual o propósito? Por que Deus te chamou e me chamou? Para que fomos convidados para vivermos com Ele e para Ele e por Ele, para a glória dEle, né? Então, que nós possamos nos deleitarmos com a palavra do Senhor, que possamos nos deleitarmos em adoração, e nós sempre glorificaremos o nome do Senhor, exaltaremos o nome do Senhor. Então, Paula, cada um de vocês que vão entrando aí, Milena, boa noite, Milena, que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, e certamente Deus tem uma palavra para o meu, para o teu coração, e nós, dentro da permissão de Deus, na visão do Espírito Santo de Deus, iremos nos deleitar na palavra do Senhor nessa noite. Boa noite para todos vocês que estão entrando, né? Que Deus os abençoe, e vamos louvar ao nome do Senhor. Amém. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e faz chover, vai chover, abre as comportas do céu. Se Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Que possamos a cada dia chamar pelo Senhor, buscar ao Senhor, saber que no Senhor estão as respostas da minha e da tua vida, para que possamos andar nessa comunhão, para que possamos andar em novidade de vida, para descobrirmos qual é o nosso papel para com o nosso Deus, qual é o papel que Deus confiou a minha e a tua vida nessa terra. Nós não viemos essa terra por acaso, ou sem planos, ou sem projetos, mas Deus nos trouxe até aqui. Deus nos enviou aqui, porque Ele quer falar aos nossos corações. E nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que fale no profundo, no escondido, que venha sobre cada um de nós, para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Não há nada igual, não
Não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Tua glória, Senhor. Senhor, tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Então, amados, é bom podermos invocar o nome do Senhor, adorarmos ao nome do Senhor, buscarmos essa intimidade, essa comunhão com Deus. Que você convide outros amigos, que eu queria pedir para os amados da mídia da igreja abrirem uma sala e convide outras pessoas para estarem conosco, porque Deus tem certamente uma palavra para o meu e teu coração, onde as nossas vidas estarão glorificando o nome do Senhor, onde estaremos crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor.
mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim, para você também. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome, mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei que Ele é o meu Salvador, que Ele é meu Senhor, que Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei que Ele é o meu Salvador, que Ele é meu Senhor, que Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuvas sobre a terra, e mesmo que não haja ovelhas no curral, e mesmo que da terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei seu nome enquanto eu viver, quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei que Ele é o meu Salvador, que Ele é meu Senhor, que Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei que Ele é o meu Salvador, que Ele é meu Senhor, que Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, e mesmo que não haja chuvas sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, e mesmo que da terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei seu nome enquanto eu viver, quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei que Ele é o meu Salvador, que Ele é meu Senhor, que Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei que Ele é o meu Salvador, que Ele é meu Senhor, que Ele é Rei.
quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas de uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Amém, queridos? O desejo do nosso coração é que você encontre essa perfeita paz, essa alegria que só encontramos na pessoa santa e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, pois só nele temos esperança, só nele temos vida eterna, só no Senhor podemos nos alegrarmos, jubilarmos, transbordarmos de tanta alegria, porque o nosso Deus, ele tem cuidado de cada um de nós, de cada um de vós. O nosso Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, é o Deus da família, é o Deus de perto, é o Deus grandioso, é o Deus que não perde batalhas, é o Deus que sempre estará ao meu e ao teu lado, pelejando. Ele peleja por mim, ele peleja por você, ele trabalha por nossas vidas. Que você se sinta muito amado, muito amada por Deus, que o Espírito Santo encontre dentro do meio do teu coração um lugar todo especial nessa noite, para fazer uma festa, para fazer um banquete, para que eu e você possa sentir, como a gente já tem sentido, a real presença do Espírito Santo de Deus, que inunda o nosso ser, que transforma, que renova, que cura, que liberta, que transforma e que faz novas todas as coisas. Então que a gente possa assim estar sempre nessa dependência de Deus, que possamos sempre confiarmos na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Que o meu e o teu coração esteja pronto, nossos corações estejam prontos para recebermos essa palavra de bom grado. E veja, nós estamos preparando um estudo para falarmos sobre as 7 alianças de Deus com o homem. Mas veja, se falamos a respeito de quem é a pessoa de Deus, quem é o nosso Deus santo, bendito, poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, criador de todas as coisas. Ele também, além de ter criado todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Deus Todo-Poderoso. Nós falamos a respeito da natureza do homem, que o homem, apesar de ter sido feito do pó da terra, de ter essa essência singela, sublime, tão pequena, mas Deus colocou dentro do meio do teu coração, colocou dentro do coração do homem o seu espírito, para que o homem possa viver a grandeza de Deus, mesmo sendo humanos, mas também com qualidades divinas. Deus colocou os seus atributos também dentro do meio do seu coração e
Hoje nós vamos falar de uma coisa, antes de falarmos de aliança, nós vamos falar de uma coisa chamada comunhão, para que nós possamos entender para que Deus fez todas essas coisas, para que Deus nos chamou, para que Deus nos tem preparado. E você veja que uma aliança, ela é feita por duas partes, e uma aliança, ela tem um propósito, entende isso? Se eu já chegasse falando de aliança, talvez ficassem algumas lacunas no meu e no teu coração, que nós ficássemos sem compreender, né? E quando a gente vem falar de aliança, nós procuramos um embasamento para isso. E esse embasamento bíblico, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Pega o lápis, papel, pega a tua Bíblia, marca, deixa marcadinho aí, bota um pedacinho de papel em cada página da Bíblia e a palavra-chave de tudo que a gente está falando aqui, para que esse estudo seja para o teu e o meu crescimento espiritual. Porque tudo que Deus tem para mim e para a tua vida, Ele dá de continuar falando para o meu e o teu coração. Então, Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. A primeira coisa que ele nos fala, ele nos ensina é assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ele faz essa pergunta. Então, essa pergunta ecoa até hoje para o meu e o teu coração. Então, se a gente vai falar de aliança, a gente vai falar de duas pessoas que vão estarem andando juntas. E essas duas pessoas têm características similares, parecidas ou idênticas ou em transformação. Por quê? Porque a comunhão, ela já vai trazendo para o homem sentimentos e realidades que vão fazer com que a aliança aconteça. Porque você não quer aliança com o inimigo, você não quer uma aliança com estranhos, você não quer uma aliança com pessoas diferentes, com gente que não tem nada a ver, né? Você não quer uma aliança. Você quer uma aliança com alguém a qual você se irmana, a qual você se identifica. E olha, Deus nos chama para essa aliança. Então Deus vê em nós toda a essência que Ele colocou dentro do homem, que Ele sabe que está dentro do homem, e Ele me chama e te chama para essa aliança. E para que essa aliança entre Deus e você e Deus, eu e Deus, Deus é a minha pessoa, para que ela aconteça, é necessário que estejamos andando juntos. É necessário que existam acordos. Um acordo é necessário que seja firmado. Um pacto. Para quê? Para que exista uma fidelidade. Para que exista um compromisso. Você veja como isso é sério? Então tudo isso passa pela comunhão. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó como é bom os irmãos verem comunhão, né? É como um óleo precioso, é a unção de Deus, é a alegria, é o gozo, é a bênção de Deus. Da mesma forma, nesta comunhão com Deus, existem situações, existem coisas aonde nós estaremos sendo transformados, porque Deus já é perfeito. Então, para que haja uma aliança entre você e Deus, eu e Deus, é necessário que haja uma comunhão, que tenhamos coisas em comum, coisas que nos completem, né? Então, quando o Amós já faz essa comparação, ele já nos faz pensar, refletir sobre esses questionamentos, porque Deus, Ele é um Deus que trabalha no meio do teu coração. A primeira pergunta: por que eu preciso fazer uma aliança com Deus? Por quê? Por que você precisa fazer uma aliança com Deus? Né? Segunda pergunta que eu queria lançar para você: o que precisamos saber sobre comunhão antes de fazermos essa aliança ou de vivermos essa aliança? Né? Então, a gente já começa a ver que nós precisamos fazer uma aliança com o Senhor, porque o Senhor é eterno, é santo, é bendito. Vamos ver algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia que Deus deixou claro neste relacionamento que Deus tem sempre alguma coisa para revelar aos seus filhos e sempre mostrou aos seus filhos
o seu querer, a sua vontade, a sua bênção, a possibilidade do homem se achegar a Ele, do homem se aproximar a Ele. Então Deus quer que nós passemos por tudo isso. Deus quer que andemos junto com Ele, Deus quer que haja um acordo, porque ninguém anda junto com o outro se andarem em desacordo, né? E o acordo com Deus é mediante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a perfeição, é o verbo, é o haja, é o já, é o que acontece. Então Deus quer andar conosco, sabe? Quando Deus vai, cria céu, mar, terra, todas as coisas que deles há, Ele tem a ideia, eu falo sempre isso, que a gente precisa compreender o nosso papel nesta terra, nosso papel na vida. Quando Deus faz todas as coisas, Ele faz o homem. Para quê? Para o homem adorá-lo, para o homem servi-lo, para o homem entender que Deus, Ele é a porção que nós precisamos. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz a palavra do nosso Deus: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriente, e pôs ali o homem que havia formado, que tinha formado. Veja, primeira coisa de alguém que quer uma aliança com o outro, né? Quando ele quer uma aliança, ele quer o bem. Deus fez o homem, ele disse: olha, peraí, vou fazer aqui um jardim. Então, Deus já deu um jardim de presente para o homem. Disse: olha, está aqui esse jardim, estou colocando você aí. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero viver contigo. Você já viu no interior, né? Vou usar essa comparação. No interior você diz: vamos na pracinha conversar, e ali os amigos se encontram, os amigos conversam. Então Deus fez ali uma pracinha para conversar com o homem. Ele disse: ó, tá aqui o jardim, tá aqui um paraíso aqui, ó, para a gente conversar, para a gente desenvolver essa amizade, para a gente viver essa amizade. Veja, Deus já era perfeito, ele não precisava de mais nada, mas ele fez esse homem, e ele disse: eu quero um relacionamento, eu quero ter alguém com quem eu possa conversar, eu quero alguém que converse comigo. Você está entendendo isso? Que coisa grande, que coisa preciosa. Então, daí já começa a aliança. Daí já começa o sentimento de necessidade de comunhão. Então, Deus queria aquele momento reservado com o homem. E os projetos e os planos de Deus jamais irão mudar. E Deus hoje ainda quer esse momento de comunhão. Esse momento onde a gente se desliga de tudo, de Senhor, esse momento é teu. Esse momento da minha vida é para o Senhor. É isso. Isso é a comunhão. Isso é o que alegra o coração de Deus. Isso é o que faz com que a minha vida e a tua vida, da mesma forma que aconteceu com Adão, lá no Jardim do Éden, sentia prazer em falar com Deus ao cair da tarde. Hoje também sabermos que temos um Deus que cuida, que guarda, que protege, que abençoa, que é o Senhor das nossas vidas, da nossa família, porque Ele quer este relacionamento com a minha e com a tua vida. E eu não estou falando de religião. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de coração que se abre para entender as coisas divinas, de coração que percebe essa felicidade plena de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Então Deus fez o primeiro homem, sendo sua própria imagem e semelhança. Deus, pergunto a você nesse momento, Deus, Ele poderia dizer assim: eu quero fazer uma aliança com o mar. Nada a ver. O Deus é uma coisa, o mar é outra. Vou fazer uma aliança com essas montanhas. Nada a ver. Então Deus fez um homem, imagem e semelhança dele, para ter uma aliança com alguém parecido com ele. Com alguém semelhante a ele. Você está entendendo isso? Com alguém que parece. Então nunca deixe nada nem ninguém botar na sua cabeça que você não presta, que você é ruim, que você é isso, que você é aquilo. Porque você é imagem e semelhança de Deus. E Deus te fez para que você tenha comunhão com Ele e Ele tenha comunhão contigo, para que você tenha uma aliança com Deus e Deus tenha uma aliança contigo. O sentido da vida, o sentido dos planos e projetos de Deus consistem nisso, em sabermos que somos seres diferentes,
criados diferentes por Deus. Que Deus nos deu essa essência de adorador, de sentimento, de alma. O ser humano é o único portador de alma, que tem sentimentos. Então Deus pegou este sentimento, deu ao homem, para que nós tenhamos a consciência de que Deus também tem sentimentos. Comparando ao homem, ele tem sentimentos e ele quer trazer para mim e para a tua vida o sentimento de que ele nos ama e que nós também temos que sabermos que somos amados de Deus. Estou dando só um exemplo do verbo amar. Deus cuida da gente e a gente tem que cuidar das coisas que Deus confia a gente. Então existe essa dualidade, existe essa intimidade, essa igualdade de propósitos, essa contrapartida, onde Deus sempre está pronto para fazer a parte dele. E nós estamos sempre sendo trabalhados. Você veja que no relacionamento, vou falar de um casamento. Primeiro olham para o outro, depois paquera, depois namoram, depois noivam, depois casam, para começar o quê? Um relacionamento. Veja quantas etapas para o início de um relacionamento, que é até que a morte nos separe. Passa-se por várias etapas. Então, da mesma forma, nós temos que nos agradar do Senhor, nós temos que ir até o Senhor, nós temos que perceber que o Senhor, Ele é isso que nós precisamos para firmarmos essa aliança, para termos um relacionamento com Deus. Quando nós iniciamos esse relacionamento, o relacionamento tem uma característica: ele é eterno. É um relacionamento que não tem fim. E isso tudo parte do coração de Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. E Ele colocou todos esses sentimentos dentro do meu e do teu coração para que tenhamos comunhão com Ele. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, escuta isso, a palavra do Senhor diz assim: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Onde estás? Vamos tirar aqui alguns elementos para a gente conversar sobre relacionamento, para a gente falar sobre comunhão. Primeira coisa, existia um horário programado. Toda a viração da tarde, Deus vinha falar com Adão. Adão sabia que Deus vinha, Eva sabia que Deus vinha. Então, entre o relacionamento, onde existe uma comunhão, existe um desejo de esperar o outro, de querer ver o outro, de querer participar com o outro. E isso Deus está sempre querendo falar comigo e contigo. Deus está sempre querendo nos ver. Ele está querendo que a gente dê um basta em tudo. Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô meu filho, oi minha filha, bom dia, boa tarde, boa noite. Então existe essa necessidade do encontro. Existe essa hora marcada. Existe essa situação onde a espera gera uma expectativa boa, de esperança, de crescimento, de felicidade, que você sabe que tem com quem conversar, que você sabe que tem alguém que está te ouvindo, que tem alguém que te espera, né? Então, o homem já estava esperando Deus lá no jardim. Só que aqui a gente encontra uma história com um final não feliz, porque o homem vai o quê? Se esconder. Isso significa que a comunhão havia sido rompida, havia sido quebrada. A comunhão havia sido desfeita. A amizade que estava ali tinha alguma coisa estranha. Por quê? Porque o homem havia pecado, havia desobedecido a Deus. O homem havia transgredido, ele tinha rompido essa comunhão. Então veja, Deus poderia chegar e dizer: olha, você estava aí me esperando e eu vim aqui hoje dizer para você que eu não quero mais conversa com você, porque você fez isso, aquilo. Não, mas Deus diz: Adão, para eu passar, olha só. Olha como é que Deus me olha e como é que Deus te olha. Ele diz: onde estás? Então Deus está ali tentando resgatar. Ô filho, onde você está? Se eu lhe fiz para estar na minha presença. Ô filha, o que é que você está fazendo que não está aqui me esperando?
que não está aqui ataviada, adornada e exalando o bom perfume de Cristo. Ô filha, onde você está? Ô filho, onde você está? Então isso é a comunhão. É Deus resgatando. Veja, Deus permanece sendo Deus. Deus permanece perfeito. Deus permanece no lugar certo, da forma certa, com o mesmo propósito de sempre. E quem é que sai do lugar? O homem. O homem. Então nós precisamos saber que isso é crítico, é emergente. Voltarmos aos braços do Pai, estarmos aos braços do Pai, né? Ouvirmos a voz do Senhor e termos o prazer de nos apresentarmos a Ele. Ouvirmos a voz do Senhor e estarmos assim, ó, sem máscara, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Parafraseando esse momento, né? Então, Deus estava ali mostrando para o primeiro homem, chamado Adão, que ele queria comunhão, queria intimidade, queria ter encontro com esse homem, e isso é lei básica e há de permanecer para sempre, porque os propósitos de Deus não mudam, os planos de Deus não mudam, não irão mudar nunca. Então o homem aqui, veja, pega essa comunhão e quebra. E Deus aqui diz, onde você está? Vamos reatar, vamos reaver, vamos restaurar, vamos curar, vamos reconstruir o que havia sido desfeito. Veja, a Bíblia é cheia de exemplos, de momentos que o homem rompe essa comunhão e Deus vai lá ao encontro desse homem. Ele usa pessoas, formas, situações para ir lá de encontro a esse homem. Por quê? Porque Deus é perfeito. Porque o homem é falho. Mas Deus investe na vida deste homem, que sou eu, que é você, para que este relacionamento com Deus faça com que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele. Vou dar um exemplo. Quem tem a possibilidade de ter filho adotivo, né, filho do coração, normalmente quando chega nos lugares com filho do coração, as pessoas dizem, mas que não sabem até que são filhos do coração, dizem, mas é a cara do pai, é tua cara, fulana. Sabe por quê? Porque existe um relacionamento, existe uma convivência, existe uma intimidade, existe uma comunhão. Então, os gestos, a forma de falar, a forma cultural, começa a se tornar similar a tudo o que o filho do coração vive dentro do lar. Assim é Deus. Nós, quando passamos a andar com Deus, viver com Deus, vamos nos tornando parecidos com Ele. Que as pessoas olham para mim e dizem, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Aí você dá uma risadinha, como que diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem se revelado na minha vida, porque o Senhor tem usado da sua instrumentalidade para comigo. E é isso que nós precisamos, porque foi este o plano de Deus lá no Éden, estar perto do homem, parecer com o homem, ser imagem e semelhança. E é isso que lutamos, é isso que perseveramos, é isso que a cada manhã, que a cada tarde, que a cada noite nos esmeramos para atender a este relacionamento de comunhão e de amor pleno com o nosso Deus. Então, deixa eu trazer outro exemplo de pessoa. No capítulo 5 de Gênesis, no versículo 24, a Bíblia diz assim, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha lá, veja, Enoque, ele traz uma lição para mim e para você. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Meu amigo, você tem andado com quem? Minha amiga, você tem andado com quem? Quem é sua boa companhia? Quem é sua melhor companhia? Quem é que quando você acorda diz, vem comigo, esteja comigo, eu preciso do Senhor? Tem que ser Deus. Enoque andou com Deus. Então, Deus está demonstrando aí que o relacionamento entre Deus e Enoque era tão bom que Deus estava perto de Enoque. E Enoque achava tão bom que andava junto com Deus. Veja a diferença de Adão para Enoque. Adão foi se esconder, enquanto Enoque veio andar com Deus. E Deus disse, eu quero esse menino perto de mim. Aí a Bíblia diz que ele não apareceu mais. Sabe por quê?
Porque ele se tornou tão íntimo com Deus. Ele andou tanto com Deus que Deus disse: meu filho, vamos para minha casa. Eu vou levar você para mim. Então Deus o arrebatou. Deus o transladou. Deus o transferiu dessa situação terrena para ser totalmente um ser espiritual. Então ele já não era mais digno de ser chamado um ser dessa terra, porque ele já era tão íntimo com Deus, de tanto andar com Deus, de tanto parecer com Deus, que Deus tomou para si. Olha que coisa mais linda. Veja, então tiramos várias e várias lições com a vida de Enoque. No livro de Judas, lá no Novo Testamento, Judas diz que deste Enoque, né, que ele profetizou, e ele era o sétimo, depois de Adão, e que ele tinha vivido com Deus. Eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos, né, Deus mostrou para ele que Deus deu uma revelação para Enoque, que ele percebia, ele já via, ele via o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Enoque já via isso. Judas escreve isso aí, narra no capítulo 1, no versículo 14, né, que só tem um capítulo mesmo, né, no versículo 14, Judas diz que este Enoque, ele via milhares dos seus santos. Ou seja, Deus já revelava ali para Enoque que um dia Deus iria trazer os seus santos dos quatro cantos da terra para arrebatá-lo. E Deus vai e faz isso com Enoque. Deus tira Enoque da terra. E ele vê essa revelação de Deus, Deus o levando para si, né? Então, vejam quantas lições nós podemos tirar de Deus. Deixa eu fazer uma coisa com você. Você me aguarda aqui um minutinho. Eu vou colocar aqui um louvor para nós ouvirmos. Que você escute um minutinho. Que, como tudo é ao vivo, a bateria aqui está querendo nos deixar na mão e a gente não vai se deixar transladar por uma bateria. Mas nós vamos ver a mão de Deus continuar agindo em nossas vidas. Segura um segundinho e ouve esse louvor. Tá vendo? Vocês pensaram que tinha sido transladado. Não, que você ainda deixar aí. Então, calma, vamos devagarinho, que para tudo tem um tempo. Então, queridos, é isso que nós podemos aprender do nosso Deus. Que nós temos um Deus tão grande, tão santo, tão bonito, tão maravilhoso, que busca pessoas que queiram andar com Ele. Deus quer que eu e você ande com Ele. Então Deus mostra para Enoque a sua igreja sendo arrebatada. Deus disse: Enoque, é assim que eu vou fazer com o meu povo. Aí ele, no próprio Enoque, deixa uma lição para mim, para você. Ele vai e arrebata Enoque. E ele estava mostrando para Enoque que ele via o Senhor com milhares dos seus santos. Então ele já via o nosso Deus invadindo o coração da humanidade através do amor de Jesus Cristo para levar para si com milhares de pessoas santas, santificadas. O Senhor fazendo um arrebatamento. Você entendeu isso? Então, veja, isso é uma comunhão com Deus. Isso é uma prova da vontade que Deus tem de revelar a sua palavra para o meu e para o teu coração, para que a gente cresça e se fortaleça. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Irmã, deixa eu falar uma coisa muito séria para o seu coração. Nunca perca a esperança. Nunca perca a fé em Deus. Toda a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi feita para dar ao homem a convicção plena de que nós somos filhos de Deus e de que o nosso Deus, ele se importa com você, ele se importa comigo, ele se importa com um povo que se chama de povo de Deus. E foi ele que nos fez.
E é Ele que tem nos preparado. Então é importante guardar esse estudo sobre comunhão, porque esta comunhão para a aliança, ela gera uma modificação, uma transformação, gera um renovo, gera um crescimento. É um relacionamento em construção. Deus está querendo construir comigo e contigo uma vida nova de excelência. Amém, queridos? Então, outro personagem da Bíblia que nós temos que aprender muitas coisas com ele é Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Observe quantas pessoas na Bíblia, vou repetir, observe quantas pessoas na Bíblia Deus deixou marcas provando que Deus tem propósito com pessoas. Tá vendo? Então, várias pessoas, Deus deixou a sua instrumentalidade operar nessas vidas para que hoje a gente tivesse lições e aprendizados. Noé, capítulo 6, versículo 7 de Gênesis diz: E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O versículo 7. Observe, Adão, houve aquele conflito, porque pecou e desapareceu e fugiu da presença do Senhor. Aí Enoque vem dizendo para mim e para você: olha, Deus quer que você ande com ele, se aperfeiçoe. Aí vem aqui Noé, onde o povo, a humanidade estava destruída, estava uma vergonha. Deus disse: eu me arrependo do que eu fiz. Imagina, o Deus Todo-Poderoso dizer: eu me arrependo de ter feito a humanidade. No versículo 8, aí está, de novo Deus resgatando, buscando, trazendo, dando polimento na aliança, dizendo assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você entende? Às vezes que o homem foge e Deus sempre tentando resgatá-lo. Às vezes que o homem quer fugir da sua responsabilidade e Deus diz: meu filho, é uma aliança comigo. É um relacionamento comigo que eu estou chamando você para fazer. Não te estribes nos teus próprios conhecimentos, no teu próprio entendimento. Venha para perto de mim. É muito privilégio, queridos, para mim e para você. A gente sabe que tem um Deus que nos ama e que nos quer perto dele. Mesmo que muitas vezes percebamos que estamos distantes, ou afastados, ou esfriados, ou entristecidos, mas ele diz: venha para perto de mim, venha para que eu te cure, venha para que eu te transforme, venha para que eu te renove. Então esse é o nosso Deus. Então nos dias de Noé nós sabemos o que a humanidade passava. Coisa difícil era o que estava acontecendo. E Deus vem, acha graça. Deus acha graça quando olha para Noé. Será que nós temos deixado o Senhor ver na minha e na tua vida coisas que nós fazemos? Que ele diz: rapaz, eu gosto do que você faz. Me enche de graça quando eu olho para você. Então Deus nos chama para isso, para termos atitudes que alegrem o coração de Deus. O homem que anda com Deus, ele encontra essa humildade em ter o plano de Deus na sua vida, porque a graça é um atributo divino. Ele que tem graça e que tem misericórdia. Então Deus vai aqui e encontra em Noé essa graça. E Deus quer colocar para mim e para você ser exercitado para que ele encontre graça na minha e na tua vida. Para que ele... Você lembra daquilo que a gente estava falando ainda há pouco? Quando você convive, o seu relacionamento vai se tornando similar. Um vai se tornando similar ao outro. Às vezes acontece nos casais que as pessoas dizem assim: vocês parecem irmãos, né? Por causa da convivência. Então, que bom que Deus olhe para mim, para você dizer: eu acho graça na tua vida. Que bom que você é assim, né? Então, Deus quer encontrar essa graça que é dele, derramada na minha e da tua vida. E com isso, Deus faz com que Deus poupa a humanidade. Deus faz uma nova geração. Deus escreve uma nova história. Veja, a graça promove uma nova história para a humanidade. A graça de Deus em nós, que estávamos a perecer, a padecer, promove uma nova história em nós. Senhor, me dá a tua graça. Senhor, eu quero aprender da tua graça. Senhor, que
eu aprenda com o Senhor a viver a tua graça. Isso vai fazer com que eu e você viva perto do Senhor e tenha uma nova história sendo escrita, né? Então nós sabemos que Noé e sua família entrou na arca, Deus destruiu toda a humanidade e Deus fez escapar a Noé e a sua família. E Deus, quando olha para mim e para você, que acha graça, Ele faz escapar a minha e a tua família. Amém? É muito importante sabermos disso, guardarmos isso. Vamos olhar outro homem de Deus. Veja, relacionamento de Deus com o homem. Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Deus falou com Abraão para andar na sua presença e ser perfeito. Veja, olha o que Deus agora vem trazendo para Abraão, né? É muito interessante que a gente encontra a persistência de Deus, a longanimidade de Deus com o homem. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Olha, então Deus aqui já está lembrando do que viveu Enoque, que estava ali andando com Deus. Ele disse: Abraão, eu quero que você seja perfeito, que você ande na minha presença, né? Então Deus quer que eu e você ande na presença dele, que a gente busque essa perfeição. Veja, nenhum homem é capaz de ser aperfeiçoado sozinho. Apenas através da convivência com Deus é que as coisas perfeitas de Deus vão nos aperfeiçoando. Ele vai tirando da minha e da tua vida o que não agrada, nem a mim nem a você, vamos ser bem sinceros, e também não agrada a Deus. Porque tem coisas na minha e na sua vida que você diz: eu não queria que fosse assim, não me agrada ser assim, não me dá prazer ser assim, mas eu não consigo tirar de mim. Aí a única forma que vai fazer com que eu e você seja limpo, seja purificado, seja transformado, seja renovado, é estar na presença do Senhor, é estar andando com o Senhor, para que sejamos aperfeiçoados. Então, veja quantas lições, quantas vezes nós nos afastamos do Senhor, quantas vezes nós tentamos esquecer quem nós somos, mas o Senhor sempre nos chama para perto e diz: ande na minha presença, meu amigo. Ande na minha presença, minha amiga, seja perfeita, seja perfeito. Amém, queridos? Então, é uma sequência de fatos que vão acontecendo. São uma sequência de fatos que vão acontecendo na minha e na tua vida, que Deus vai nos aprimorando da mesma forma que aconteceu com Abraão, que chegou ao ponto de Deus dizer assim: o meu amigo Abraão, Abraão foi chamado amigo de Deus. Você entende isso? A amizade é para quem a gente confia, a amizade é para quem a gente quer bem, a amizade é para quem a gente tem prazer. Vou dar um exemplo. A gente tem o maior prazer de pegar um amigo, prepara um alimento, uma refeição e convida o amigo para a gente vir celebrar, para a gente vir se jubilar, para a gente vir, né, comemorar a amizade. Não é assim? Então, do mesmo jeito, Deus diz assim: você é meu amigo, eu quero lhe dar um banquete espiritual, eu quero que você coma do melhor dessa terra, eu quero que você receba a unção vinda do alto, que você seja renovado, transformado, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que você receba o renovo, que você receba o trato de Deus, para que você seja amiga de Deus, amigo de Deus, para andar na presença de Deus, para ser aperfeiçoado pelo Senhor. Então, amados, é assim a vontade de Deus nas nossas vidas. São estes os planos eternos e benditos e santos que Deus fez. Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Aleluia. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Olha só, aí a gente está trazendo aqui, a palavra de Deus está trazendo para mim e para você aqui, Moisés. Deus tinha uma intimidade com Moisés e Moisés tinha uma intimidade com Deus. Existia um relacionamento, uma comunhão, aonde Deus falava face a face com Moisés.
face a face, olho no olho. Que privilégio, né, Manuel? Que privilégio. O cara falar com Deus e ouvir Deus falar com ele. Privilégio muito grande. Porque hoje, se nós formos olharmos, você e eu temos o mesmo privilégio. Todas as vezes que a gente diz Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Todo-Poderoso, é como se a gente escutasse Deus dizer: sim, minha filha, sim, meu filho, pode falar. Falar face a face, é isso. Quando levamos nosso coração, nosso pensamento a Deus, quando oramos e falamos: Deus Todo-Poderoso, Senhor, aí diz: oi filho, oi minha filha. A gente: Senhor, olha, é assim. Olha, o relacionamento é isso. É uma construção em momentos de dificuldades e momentos de crise. É um crescimento. Então, quando a gente está em crise, quando a gente está com problema, Senhor, me ajuda. Ele diz: pois não, o que é que você quer? Se você é o amigo, ó, tá aqui, ó. Moisés falava face a face com o Senhor, como se fala com o seu amigo. Só com um amigo. Ainda hoje, eu estava conversando também com uma pessoa e eu falei uma coisa que a pessoa, assim, achou muito forte o que eu falei. Eu disse: vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu só falo isso com você porque eu sou seu amigo. Se eu fosse seu inimigo, eu não me preocupava com você. Se eu fosse seu inimigo, eu não estava nem aí com você. Eu queria que você não se desse bem. Mas como eu sou seu amigo, eu estou falando isso. E a pessoa ficou muito emocionada, né? Eu percebi. Porque é assim. É isso que Deus fazia. Deus exortava Moisés: ó, diga lá ao povo isso. Fale ao povo assim. Tem que andar assim comigo. Mas quando o povo errava, Deus também falava face a face com Moisés. Você está entendendo que o relacionamento, ele é feito de momentos altos e baixos. Então a gente tem que buscar cada dia esses momentos altos com Deus. Mas quando os momentos de baixo vierem, acontecerem, é para a gente saber que tem um amigo justo, fiel, leal, verdadeiro, que não nos abandona, que está sempre a nos guardar, a nos proteger, a nos esperar. Então que você guarde no seu coração esta palavra que é da parte de Deus, que você tem um amigo fiel, justo e verdadeiro. Nós temos um amigo que é para sempre. Ainda que nós venhamos a enfraquecer por vezes, mas ele continua sendo Deus forte. Ainda que venhamos vacilar, mas Deus é inabalável. Ainda que venhamos padecer, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que quer falar face a face comigo e contigo. Que quer que nós busquemos a sua presença. Que quer que nós nos alegremos com ele. Amém, queridos? Então, Deus falava dessa forma com Moisés. Deus mandava a sua palavra para que Moisés replicasse a sua palavra. Falar face a face com Deus também é receber os oráculos do Senhor. É receber a palavra do Senhor. Porque quando nós nos tornamos amigos de Deus e falamos com Deus, Ele também diz o que Ele quer para mim e para a tua vida, para que a gente fale para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para que a gente também tenha uma palavra da parte de Deus. Veja quantas vezes Paulo dizia: olha, muito desejo no meu coração e ter convosco para partilhar dos dons, para partilhar as palavras. Então é importante estarmos face a face com o Senhor. Porque nós somos um corpo, nós andamos em comunhão. E no momento que um de nós estivermos fraco, o outro está forte para nos levantar, para nos ajudar. Por quê? Porque anda face a face com o Senhor, porque escuta a voz do Senhor, porque tem uma palavra da parte de Deus para a glória de Deus. Amém, queridos? Quem mais nós podemos tirar a lição? Elias, o tesbita. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que coisa. Nós encontramos aqui outra característica aqui em Elias. Ele diz assim: ó, assim diz o Senhor. Eu também falo com Deus, eu também tenho um relacionamento face a face com Deus. E ele diz assim:
porque eu estou perante a face do Senhor. Será que nós temos nos preocupado de estarmos diante da face do Senhor, perante a face do Senhor? As vistas, para que Deus nos enxergue, para que Ele nos veja. Olha, Senhor, olha para mim. E Deus vem falar comigo e contigo. Então assim foi com Elias, assim é com a minha e com a tua vida. E ele vai dar, fala o oráculo que Deus manda para ele falar para Acabe. E tal qual Elias fala, acontece, né? Por quê? Porque é necessário que a gente esteja na presença do nosso Deus. Então, Elias, ele tinha com Deus não apenas uma amizade, mas ele tinha uma vida na presença do Senhor. Ele vivia na presença do Senhor. Ele estava na presença do Senhor. Então, essa convicção de vivermos na presença do Senhor, de estarmos na presença do Senhor, é o que fazia com que, e é o que faz com que eu e você desenvolvam uma amizade, desenvolva características onde um amigo pode falar para outro amigo, no caso o homem para com Deus, e ouvir a voz do amigo para o outro amigo, no caso de Deus para o homem. Ouvir palavras de conforto, de alegria, de exortação, de ânimo, de correção, independente do que seja, porque só um amigo corrige o outro. Só um amigo ajuda o outro. Só um amigo repreende o outro. Só um amigo dá a mão ao outro nas horas de necessidade. Então é necessário desenvolver este relacionamento. Veja, eu não estou falando de aliança, estou falando primeiro de comunhão, para que a gente entenda porque Deus fez 7 alianças com os homens. Foram 7 alianças que Deus fez, que a gente vai ver terça-feira, de hoje a 8, se Deus quiser. E eu creio que Ele quer, porque Ele tem construído esse relacionamento de amor entre a gente, de amizade e de palavra, e de semente de vida que tem brotado e caído no meio do teu coração, através da Bíblia, para que a gente seja maduro na fé, na esperança e no amor. Amém, queridos? Vamos olhar outro homem que também podemos tirar a lição dele. Davi. Atos, capítulo 13, versículo 21. E depois, escuta, e depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Homem da tribo de Benjamim. Homem, veja agora o que acontece. Versículo 22. E quando este foi tirado, ou seja, quando Saul foi tirado do reinado que os homens eram... Um dia os homens... Vamos falar de relacionamento. Vamos falar de comunhão. Os homens chegaram e olharam que todos os povos tinham seus reis. Disseram, nós queremos um rei também. E foram apertar o profeta. Profeta, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Mas vocês não têm Deus? Ele não é o amigo, não é o que a gente pode andar com ele, não é o presente. Não, a gente quer um rei. A gente quer um rei. Aí Deus, pronto, toma um rei. Conforme o coração do homem, toma um rei. A vontade do homem, toma um rei. Aí dá quem? Saul. E o povo sofre por causa disso, né? Porque era um homem belo, formoso. A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém. A estatura de Saul era grande, era formoso, era bonito, enchia os olhos humanos. Qualquer um, se fosse hoje, dizer, olha, isso aqui, esse é meu rei, olha que rapaz, olha que cara forte, formoso, bonito, olha, esse é o meu rei. Então Deus deu um rei conforme a vontade do homem. Mas só que, no versículo 22, a Bíblia diz que quando este foi retirado, levantou-lhes como rei Davi, ao qual também deu testemunho. E disse, olha só, foi Deus quem disse de Davi, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha que privilégio. Agora é Deus quem testificou de Davi. Disse, olha, eu olhei aqui na face da terra, tem um cara que merece ser rei, que é parecido comigo, que tem minhas características, que ele é segundo o meu coração.
Olha, aqui já a Bíblia já começa a narrar na frente porque Davi era segundo o coração de Deus. Porque ele executará toda a minha vontade. Ou seja, um coração disponível para fazer a vontade de Deus é que faz com que eu e você seja segundo o coração de Deus. Quando eu e você, veja bem, Davi ainda não estava fazendo a vontade de Deus, mas Deus já enxergava lá na frente e dizia, encontrei um que executará, que lá na frente vai fazer. Ô meu irmão, se você hoje, às vezes fica entristecido, diz, mas Senhor, será que eu estou fazendo tua vontade? Será que eu vou conseguir? Enxergue que Deus, ele já enxerga lá na frente, perceba que Deus já enxerga lá na frente e ele sabe como nos ajudar neste relacionamento, nesta comunhão, para que eu e você venha a executar a vontade de Deus. Eu não quero nem falar a respeito dos atropelos que aconteceram com Davi, como pai, como esposo, como de várias formas, né? Mas foi um homem que sempre temeu ao Senhor, que sempre adorou a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele orava, consultava a Deus, voltava da batalha, voltava de tudo, e a consagrar ao Senhor, a adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. Ou seja, ele é um homem que sempre estava agradando o coração de Deus, né? Então, são muitas coisas que Davi fez que podem nos trazer como lições. Eu vou trazer agora, para concluir esse estudo de hoje, duas pessoas. Uma pessoa que acho maravilhosa. São duas mulheres maravilhosas. Para não dizer que a gente é machista. A gente falou de cada homem, vamos falar de mulheres também agora. Conforme o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Tiveram várias. Mas a primeira está em Lucas capítulo 1, versículo 28. Que diz assim: E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E nós já sabemos que a Bíblia está falando de Maria, mãe de Jesus. Ó, agraciada, cheia de graça. Já fez uma saudação, salve. Já prestou a ela uma homenagem de alguém que tinha o coração, que batia igual o coração de Deus, que Deus achava graça nesta mulher e confiou, olha, relacionamento, olha, comunhão, e confiou o seu filho a essa mulher. Olha que graça Deus encontrou em Maria. Aí o anjo, ele já não se contente, diz, olha, o Senhor é contigo. Olha só, não era um relacionamento apenas de Maria para com Deus, era de Deus para com Maria. O Senhor é contigo, Ele é contigo, Ele vem, Ele está, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus era tanto com Maria, o Senhor era tanto com Maria, que deu a mim e a você, nos deu o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Olha, Emanuel é Deus conosco. Então Maria encontrou tanta virtude diante de Deus, que o próprio Deus esteve conosco, porque Deus achou graça diante dessa mulher. Nós temos que agradar ao Senhor, queridos. Nós temos que aprender que Deus quer sempre fazer essas alianças, sempre firmar essas alianças com a nossa vida, porque Ele espera também essa contrapartida. Então, quando o anjo vai lá falar com Maria, não é porque ela foi privilegiada por fatores que não sejam espirituais e de adoração. Porque ele conclui dizendo assim, no versículo 28, Bendita és tu entre as mulheres. Então, de certa forma, ele está usando aqui um objeto classificador, que ele diz, ó, Maria, você é inigualável. Você busca a Deus de uma forma grandiosa, de uma forma graciosa. E Deus é contigo. Então, cada um de nós temos que buscar no Senhor, sermos achados nessa condição, onde Deus olhe para mim e para a tua vida e encontre graça. Agora eu vou falar de outra mulher para concluir por hoje, né? Eu tenho certeza que você vai sair com o coração pleno do que é a comunhão, do que Deus é perfeito e nós temos que nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento que vai vir do homem só acontece quando eu e você estiver perto de Deus, quando esse relacionamento for de aproximação, de andar com Deus, de estar perto de Deus, de Deus achar graça, da gente ser agraciado. Teve outra Maria também, muito importante na Bíblia,
que a gente encontra aqui, que eram duas irmãs, Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Veja, Marta recebeu, versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então ela se aquedou. Maria ficou ali dos pés de Jesus. Ela disse assim: achei tudo que eu mais queria. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Este homem tem palavra de vida eterna. Este homem preenche a necessidade e o vazio no meu coração. As palavras dele me enriquecem. As palavras dele caem dentro do meu coração e me tornam uma pessoa melhor. Então, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres, Maria estava ali plenamente voltada para Jesus. Os afazeres existem. Existe um tempo para tudo. Mas tem momentos que nós temos que nos aquedarmos, nos assentarmos, nos pararmos diante de Jesus. Dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Fala, Pai, porque eu preciso desenvolver dentro de mim esta melhoria de viver para o Senhor, de buscar ao Senhor. Então, veja, o valor que Jesus atribuía a Maria, quando ela estava ali assentada, quando ela estava ali ouvindo, quando ela estava ali buscando comunhão, Ele também procura na minha e na tua vida hoje. Isso tudo Deus se agrada. E Ele ainda espera hoje que eu e você esteja mais e mais aquebrantado, disponível. Olha, para que haja uma aliança é necessário que haja uma comunhão. Para que haja essa comunhão é necessário que haja uma disponibilidade. Deus procura coração disponível, mesmo sendo pessoas ocupadas, cheias de afazeres, mas com o coração disponível. Por quê? Porque Deus quer trabalhar em nós esses valores que Ele mesmo já colocou. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele sabe de todas as qualidades que Ele mesmo já botou em nossas vidas. E que hoje nós precisamos nos dispormos como servos, como filhos, como amigos de Deus, declarar para Ele esse grande amor, declarar ao Senhor esse grande interesse de viver junto com Ele. Amém, meus amados? Amém, amados de Deus? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão participando desse estudo, né? Que o bom Deus continue operando no coração e na família de vocês. A diaconisa Fátima, Deus abençoe. Emanuele de Souza, que Deus te abençoe. São muitas pessoas que estão aqui, graças a Deus, participando conosco, né? E que o bom Deus continue falando. Mércia Cristina, que Deus te abençoe e te guarde. E continue operando na vida de vocês, né? Alguns já entraram, saíram. Liliane, Sebastião, o quarteto aí maravilhoso. Sebastião, as duas filhas lindas e a sua esposa, pessoas amadas do nosso coração, né? Que Deus continue abençoando vocês. Edna de Lourdes e família, eu fico sempre feliz, porque é uma família que está sempre vendo aí pertinho, né? A casa, o povo tem chamado os amigos, os vizinhos, e tem participado disso, né? Desse momento tão lindo. Pena que eu não posso ver todos os nomes que estão nos assistindo, que entraram para falar todos os nomes, mas os que colocaram aqui alguma mensagem eu posso ver. Se depois alguém sabe como é que vê todos os nomes, me fala, que eu ainda não aprendi e estou pronto para aprender também, né? Joelma, sempre presente com a gente, né, Joelma? Que Deus te abençoe. E assim, Adriana Santos, coisa boa, Adriana. Você deu uma entradinha por aí, tá por aí, que Deus te abençoe e te guarde. E assim nós vamos, né? Meire tá aí também, Meire Araújo.
Quem mais, meus amados? Emanuele, vamos lá. A gente viu Nildinha, viu Edilma também entrar por aqui, né? E o bom Deus é quem faz isso, Ele é quem nos chama, Ele é quem nos junta, Ele é quem nos... Beta e Beto, né? Os dois amados. Beta Lima também, né? Deus abençoe você, que vocês continuem sendo instrumentos na mão de Deus, vasos de honra na mão do Senhor, né? E que a cada dia... Paula foi logo, a primeira que entrou, foi Paula Alves. Deus te abençoe, viu, Paula, também, querida. Que a gente possa assim, estar sempre nessa união, nessa comunhão, glorificando o nome do Senhor, porque é bom, isso é bom, é agradável ao Senhor. Olha, amados, o pessoal de mídia da igreja está fazendo um negócio muito bacana. Christian, eu louvo a Deus pela tua vida, viu? Te agradeço muito, meu irmão, por isso que você está fazendo. Ele está pegando essas lives e ele está colocando lá no YouTube, né? Está colocando lá no YouTube. Então, ele vai salvar esse vídeo e colocar lá. Aí depois vai ficar sempre lá no YouTube. Muitas pessoas vão visualizar, né? Então é no YouTube da igreja. Então, a gente vai estar sempre trocando essas ideias, conversando, para que você também possa ver de lá, tá certo? Então, muito obrigado por tua presença. Que o bom Deus continue abençoando você, sua família, você que está vendo essa live, que seja agora, que seja daqui a pouco, que seja amanhã, que você saiba que o Espírito Santo de Deus é quem move os corações, para que a gente possa estar nessa dependência, buscando ao Senhor, buscando o enriquecimento espiritual, buscando essa humildade, para que Deus continue falando ao meu e ao teu coração, para que a gente se deixe ser a habitação do Deus vivo, para que a gente tenha essa plena paz e santo gozo, para que a gente seja instrumentos vivos na mão do Senhor, brasa viva no altar de Deus. O desejo do nosso coração é isso, que o Senhor vos enriqueça mais e mais, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz. Que Deus continue falando com cada um de vocês e que Deus vos abençoe e vos guarde. Quinta-feira nos veremos aqui novamente, no mesmo horário, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém?